Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou pular para o 5 e lerei até o 8. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Evangelho do Senhor. Amém. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva esta palavra, Senhor. Para isso, Pai, te pedimos nesse momento que teu Santo Espírito nos conduza através dela. Que ele nos revele a tua santa vontade através dessa palavra. Mas que, acima de tudo, que possamos vivê-la, primeiro em nossos corações, para que não nos tornemos legalistas, para que não nos voltemos apenas para a escrita, mas que possamos verdadeiramente praticar aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deu para nós. Então, Senhor, nos ajuda, ser conosco nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Já há alguns meses nós temos meditado no Sermão do Monte. E acho que há 2 semanas eu comecei o capítulo 6. E temos tratado da justiça que Deus quer que exerçamos, da caridade enquanto damos esmolas. E hoje vamos falar sobre a oração. E nós precisamos entender que, e é uma coisa muito boa na nossa igreja, não adianta a gente achar que só lendo o que está aqui na Bíblia nós vamos entender aquilo que Deus quis revelar. Nós precisamos não só buscar entender, mas estudar o contexto histórico e cultural daquela época. E naquela época, a piedade pessoal era medida por 3 pilares práticos: a esmola, caridade, o jejum e a oração. E Jesus, nesse capítulo 6, ele não está condenando esses pilares. Ele traz uma dura crítica, né, sobre a esmola, sobre a oração, e depois nós vamos ver o jejum. Mas ele está condenando o que fizeram com eles. Como os homens estavam tratando esses pilares. E aí nós precisamos entender que naquela época, os judeus mais devotos precisavam recitar o Shema. Para quem não sabe, o Shema é aquela passagem do Velho Testamento: ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Deus, e por aí vai. Além das 18 bênçãos, que é o Shemoneh Esrei, que era um conjunto de orações. Então, esses homens, em horários rígidos, 9, meio-dia e 15 horas, eles tinham o hábito de onde eles estavam, eles precisavam parar e recitar essas orações. Não importa o que ele estivesse fazendo na hora, se ele estava na rua, se ele estava no mercado,
Ele tinha que parar e fazer isso. Isso me lembrou, quando eu estava lendo isso, os muçulmanos, né? Quem não sabe, o muçulmano, em determinado horário do dia, se eu não me engano são 2 horários, onde ele estiver, ele tem que parar, estender o tapetinho dele, ele tem que ter noção de onde está a Meca, que é a cidade sagrada, e ele se volta para essa cidade, né? E ali ele faz a oração dele. E ele se ajoelha, ele abaixa a testa algumas vezes e ali ele vai orando. E esses homens judeus, eles precisavam fazer praticamente a mesma coisa. Então nós precisamos entender esses contextos para entender exatamente o que Jesus está falando aqui. Porque quando ele fala assim, olha, não sejam como os hipócritas, né? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Por que eles faziam isso? Não é porque era um hábito, eu estou andando, de repente eu paro e vou orar para que me vejam. Não, era um hábito específico. E é isso que Jesus está criticando aqui. Se tornou apenas um hábito vazio. E um hábito, além de vazio, se tornou pior, porque a ideia é para que vejam o quanto eu sou piedoso. Para que olhem para mim e digam, nossa, olha aquele homem. Ele está ali orando fervorosamente. E muitas vezes nós fazemos isso. Mas nós precisamos entender que lá no capítulo 1, quando Jesus diz, guardai-vos da nossa justiça, isso só pode ocorrer se houver uma mudança dentro de nós, se houver uma mudança em nosso coração. E essa mudança ela só ocorre se somos transformados por Cristo. Não pela nossa aparência, não pelo que fazemos e nem pelo que fazemos, se isso não vem de dentro, se isso não está plantado em nosso coração. E muitas vezes essa justiça hipócrita que nós tentamos aparentar, ela se torna uma soberba para nós. Porque nós queremos viver isso para que os outros olhem para nós. Para que seja revelado quem nós somos, ou o que nós fazemos, pelo menos enquanto estão olhando para nós. E isso acontece muito, infelizmente. Então Jesus está mostrando aqui no capítulo 6, como é que nós devemos viver a vontade de Deus da maneira correta. E aí ele traz a questão da justiça e o que é a prática dessa justiça. Então nós já vimos as esmolas, a caridade com o outro, e hoje nós vamos olhar para a oração. Mas nós precisamos entender que tanto a caridade quanto a oração, além de estar focada em Deus, ela também precisa estar focada no outro. Porque senão elas vão realmente se tornar práticas hipócritas. Elas vão se tornar práticas que apenas revelam quem eu sou. E você pode ter certeza que se esse é o objetivo, eu não sou discípulo. E é por isso que Jesus estava batendo tanto ali. Porque lembre-se, esse sermão não era para a turba que o seguia. Esse sermão era para os seus discípulos, aqueles que assentaram aos seus pés para ouvir. O grupo, as multidões que o seguiam, não estavam interessados em ouvir isso. Porque era um discurso muito duro para eles. Então a gente entra hoje no segundo ponto, que Jesus coloca, que nos ajuda a viver a vontade de Deus. A oração. Uma prática espiritual que não deve visar a exaltação, mas um relacionamento íntimo e inteiramente dependente da graça de Deus. É isso que é a oração. Um relacionamento com Deus. Uma conversa com Deus. E esse relacionamento precisa ser sincero e inteiramente dependente da graça e da presciência do Pai de Deus. E se você não sabe o que é presciência, eu anotei aqui, é o atributo pelo qual Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, desde a eternidade. Nós não oramos a Deus porque queremos que Ele mude
o nosso presente ou o nosso futuro. Nós oramos a Deus porque nós dependemos da graça dele. Ou pelo menos esse deveria ser o foco das nossas orações. Não adianta orar achando que a sua oração vai comover Deus e que por causa dela ele vai mudar alguma coisa. Mas a nossa oração, ela precisa estar em sintonia com o que Deus tem para nós, com o que Deus quer de nós. Essa é a verdadeira oração, que me aproxima dele, que me torna filho, no sentido da intimidade. Quantas vezes, durante a minha infância ou juventude, eu fui contrariado pelos meus pais? Quantas vezes eu queria algo onde eu ouvi não? E aquilo me trazia uma revolta enorme, porque eu não entendia. E aí o tempo passa, você cresce, amadurece e entende. Que bom que meu pai me preservou. Que bom que ele me deu aquele não. Porque talvez, se não, eu tivesse enveredado por outros caminhos. E é isso que Deus faz conosco. Assim como eu fui com meu pai, algumas vezes eu também sou rebelde com Deus. E ele permite a minha rebeldia. Ele só não me libera da consequência dela. Então a oração, ela precisa me aproximar dele. E ela precisa me ajudar a confiar nele. E é isso que vai fazer com que minha vida seja mais piedosa. É isso que vai fazer que eu busque uma vida de retidão com o Senhor. Mas isso não quer dizer que o fato de eu estar orando dessa forma piedosa, eu esteja fazendo a coisa certa. Não era isso que aqueles homens faziam. Existia aparência de piedade, mas não existia piedade, porque a motivação deles era errada. E aí, há um risco enorme dessa hipocrisia crescer dentro de mim. De achar que as minhas belas palavras, né? Vocês ouviram a oração do diácono aqui, de penitência. E ele é um homem que costuma ter belas orações. Eu brinquei com ele há umas 2 ou 3 semanas atrás que a oração dele foi melhor do que o sermão no final. Ele é um homem de oração. E quando a gente vê a vida dele, a gente vê que isso é reflexo de uma vida de piedade com Deus. Não é alguém que chega aqui e procura fazer uma oração bonita para comover vocês. Essa é a diferença. Porque senão minhas orações apenas revelarão a hipocrisia do que eu estou dizendo, as inverdades do meu coração. Ou talvez revelarão o que eu espero de Deus ou o que eu acho que é Deus. É isso que a nossa oração vai revelar, o nosso relacionamento com o Senhor. E muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor é hipócrita, porque é um relacionamento de igreja. Eu venho para a igreja no domingo e durante o momento que eu passo daquela porta, até eu sair dela, eu sou o crente mais fiel que Deus tem, sentado nessa cadeira. Porque eu oro fervorosamente, eu louvo com entusiasmo. E quando o pastor fala a palavra, eu grito aleluia, glória a Deus, e é só bênção. Mas aí quando eu passo daquela porta para fora, eu me torno quem eu sou realmente. E eu revelo isso ao mundo. Ou pior, né? Eu começo revelando isso para minha família, para minha casa. Quantas vezes a gente escuta das esposas ou dos maridos que não aguenta mais o cônjuge, porque o tempo inteiro ele está com a Bíblia na mão, dizendo, olha, você está pecando, olha o que você está fazendo, Deus está revelando aqui o seu pecado. Mas a vida dele não revela isso aqui. A Bíblia é usada, ou a palavra de Deus é usada apenas como uma ferramenta para cobrar o outro naquilo que o desagrada. Esses são os hipócritas, esses são os legalistas, que se aproximam piedosamente de Deus nos momentos de oração, clamando a Ele por misericórdia, para si, porque para o outro
é justiça. Justiça para ele sim, para mim não, para mim misericórdia. Precisamos tomar cuidado de, ao estarmos orando, falando com Deus, não estejamos apenas revelando a nossa religiosidade, aquilo que acreditamos ser uma vida de discípulo, mas que no fundo é apenas religiosidade vazia, hipocrisia. Uma religiosidade que nada revela sobre o nosso coração. Não revela quebrantamento, não revela discípulo. Apenas a falta de intimidade, de relacionamento com Deus. Cada um de nós tem um Deus. Todos nós temos Deus. O problema é qual Deus nós estamos servindo. Todo mundo chega aqui dizendo que ama a Deus. O problema é qual Deus. E são muitos, vocês não têm ideia. Porque as nossas orações apenas buscam as bênçãos do Senhor. As nossas orações têm uma motivação de buscar aquilo que desejamos, ou pior, aquilo que precisamos. Elas não buscam relacionamento. Elas buscam acalmar as angústias, as dúvidas, as dores, os problemas. Mas elas não buscam revelar o que Deus tem para nós. Davi era um homem de oração. Em muitos salmos ele revela as angústias, as dores, as perseguições. Mas ele também revela a dependência de um Deus que poderia ou não livrá-lo disso. Davi é um exemplo para nós nesse sentido. Os salmos estão repletos de orações que revelam isso. Eu não estou dizendo que você não deve clamar a Deus pelas suas lutas, pelas suas dores, pelas suas doenças. Mas eu estou dizendo que talvez primeiro a gente precisa querer Deus do nosso lado para lidar com as nossas lutas, dores, doenças, angústias, do que simplesmente que Ele nos livre dela. Então Jesus nos convida a orar não como os hipócritas, porque se tem alguém que pode entender a dor do meu coração, esse alguém é Ele. E quando Jesus usa a palavra hipócrita, ele está usando o grego hipócrites, que designava um ator. É uma palavra naquela época que dizia que o hipócrita era um ator. Alguém que interpretava um papel. Você já se viu interpretando esse papel diante de Deus? Será que alguma vez você se viu ou você viu algum líder religioso que fazia isso? Jesus critica os fariseus aqui, né? Eles chegavam a esticar seus trajes, arrumar suas roupas e ficavam ali parados orando. Eram hipócritas. Homens que não buscavam comunhão com Deus, mas buscavam serem vistos, buscavam os aplausos. E muitos receberam o que queriam. Receberam o seu galardão ali em vida. Mas não pense você que a sua hipocrisia está apenas nas palavras vazias. Quando a oração perde o foco principal do que a motiva, a relação com Deus, ela se torna apenas uma vitrine para que você receba os aplausos que você tanto busca. Para que digam o quanto você é piedoso, o quanto você é um bom orador, o quanto você é um bom crente, o quanto a sua vida espelha Jesus. E no fundo, você não é nada disso. Nós não somos nada disso. No fundo, nós não amamos a Deus. E eu sei que isso é algo comum para essa igreja, a gente já sabe bem disso. Mas parece que às vezes a gente esquece que não ama a Deus. E a gente se pega em hipocrisia, dizendo que ama.
Não falando que ama, mas fazendo essas coisas que Jesus condena. E se você quer ser um discípulo, se você busca ser aquele discípulo, você precisa orar ao Senhor para buscar transformação na sua vida. Você precisa orar ao Senhor revelando. E entenda, não é revelar para Ele quem você é, não. Ele já te conhece. É revelar para si mesmo quem você é diante de Deus. Se você não sabe quem é Deus, se você não entende quem é Deus, como é que você vai saber quem você é? Não tem como, porque senão você vai se achar detentor de alguma coisa, de algum direito, de algum favor dele. E nós não temos. Nós não somos dignos disso. E sabe quando você se torna ainda pior? Quando você vive aquilo que eu falei. Você só ora dentro da igreja. Você só ora quando vem para o culto. Porque se você ainda está sendo hipócrita aqui dentro, nessas 2 horas, significa que de alguma forma você ainda se relaciona com Deus em algum momento. Mas se você não ora na sua vida cotidiana, né? A oração que nós fazemos aqui, que eu compreenda, que eu proclame e eu viva essa palavra. É a tripla persignação que era feita pelos judeus, pelos cristãos primitivos, que não faziam nada na vida deles se não orassem. E aqui a gente vive sem querer saber a vontade de Deus. Né? Como o Lennon falou, ao acordar, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E aí eu me toquei, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Tudo bem que é só para olhar a hora, né? Para ver se eu já posso perturbar minha esposa. Mas é a primeira coisa que eu faço, todos os dias quando eu acordo. Aí depois eu vou orar. Depois eu vou buscar a presença do Senhor na minha vida. Primeiro eu quero encaixar o meu dia, né? Peraí, que horas são para eu ver o que eu posso fazer? Ao invés de dizer, Senhor, o que esperas de mim hoje? Lembra que nós falamos aqui, quem estava na quarta-feira? Que a gente precisa viver como se Deus estivesse do nosso lado o tempo inteiro. Mas Ele está já. Como é que a gente precisa viver se Ele já está? E eu ainda acho que eu preciso viver como se Ele estivesse do meu lado. Eu não mensuro isso. Deus sabe todas as coisas. Deus está vendo o que eu faço. Deus sabe o que eu penso. É como aquela velha frase dita por alguns: somente Deus pode me julgar. Cara, isso não te dá medo? É Ele que pode me julgar. Isso deveria me dar medo. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o pecador miserável que eu sou. Ora, vocês acham que Ele não? Isso me causa temor e muitas vezes tremor. Porque um dia eu vou estar diante dele. E minhas orações não vão me livrar disso. O discípulo não precisa de plateia ou de exibicionismo para validar sua fé. Jesus adverte que devemos orar em secreto, de joelhos. E só assim o homem pode atingir o ápice do seu relacionamento com Deus. Mas Jesus, não se engane, Jesus não está condenando a oração pública, ele não está dizendo que é errado. Ele está condenando a motivação, a hipocrisia daqueles que fazem de maneira errada. Ele está condenando uma prática daqueles que acreditavam que podem persuadir seus falsos deuses pelo acúmulo de palavras ou por fórmulas mágicas repetitivas, quando ele fala de vãs repetições. O erro é o falatório sem sentido, onde a boca se move, mas o coração não. Quantas vezes nós somos convidados a orar, né? Na vigília, nós tivemos vários momentos ali de orações, 15 minutos de oração.
Agora você vai orar por isso durante 15 minutos. Quantas vezes a gente consegue orar por um objetivo por 15 minutos? Eu mesmo, algumas vezes, deu 5 minutos, eu já orei por tudo que precisava. Acabou. É só esse objetivo? Tá bom, já orei. E aí, quando alguém vem aqui, começa uma oração e passa de 2, 3 minutos, a gente já começa a se sentir incomodado. Por que uma oração tão grande? Por que tanto tempo orando? Parece que ele fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. A oração não pode ser um meio de manipular ou dobrar a vontade de Deus aos meus caprichos, mas uma submissão reverente à vontade soberana dele. Tem um livro, tem muitos anos que eu li. Se Deus já sabe, para que orar? Já que eu não posso demovê-lo, já que ele não pode fazer a minha vontade, por que eu oro então? Será que não é para você aprender a confiar? Ou para você mostrar que confia nele? Ah, pastor, então se você um dia tiver uma doença muito grave, você não vai orar para pedir a Deus para curar? Quem conhece o Atadeus, vocês acham que o Atadeus não ora, ou que a igreja não ora para que Atadeus seja curado? Claro que oramos. Mas nós nos submetemos à vontade do Pai. Nós não estamos orando achando que nossa oração vai mudar e que ele vai ser curado. Se for, glória a Deus, mas e se não for? Ah, pastor, então se um dia acontecer algo com sua filha e não for a vontade de Deus, vai estar tudo bem? Irmãos, eu não sei, mas eu quero crer que vai estar tudo bem. Eu quero lutar para que esteja tudo bem. Senão eu vou me descobrir um hipócrita. Um pecador muito maior do que eu acho que sou. Então, talvez a minha oração hoje seja: se um dia isso acontecer, não permita, Senhor, que eu me afaste de Ti, que eu entenda a Tua vontade, que eu aceite a Sua soberania na minha vida e da minha filha. Mas se eu deixar para orar isso no dia, adivinha o que vai acontecer? Né? Se eu deixar para pedir isso quando acontecer, será que eu vou conseguir? Ou melhor, eu não estou pedindo para que isso aconteça, mas eu estou treinando o meu coração para que ele seja submisso a Deus nas minhas orações. Não hoje, não ontem, mas desde que eu aprendi o que era a oração. E aí, quando as lutas vierem, eu não sei se eu vou estar mais forte, mas eu vou confiar no Senhor. E eu vou ter a certeza de que Ele luta comigo, de que eu não estou sozinho. E se não acontecer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero, eu sei que é a vontade dEle. E eu vou poder ser grato a Ele por me permitir experimentar essa confiança de que Ele é o meu Deus, de que é Ele quem rege a minha vida, nem sempre como eu quero. Vocês não têm ideia do quanto é difícil cuidar dessa igreja, porque muitas vezes o meu coração quer dizer algo, quer fazer algo, e aí vocês sabem que eu sou boca grande, eu falo, né? Mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. E eu espero que seja assim que eu esteja conduzindo essa igreja. Não só na presença do Senhor, mas obedecendo à vontade dele. Não quer dizer que às vezes eu vou lá com um sorriso desse tamanho, dizendo: não, eu vou fazer, tá bom, Senhor, sou grato, obrigado. Não, eu vou lá brigar com Deus. Eu não quero fazer isso, Senhor. Eu me lembro uma conversa com o Ayrton, e eu era contra o que ele estava fazendo, e eu expus, e ele me exortou, e eu continuei expondo, e ele me exortou de novo. Eu falei: tá bom, tudo bem. Eu não concordo com você não, mas eu vou obedecer. Ele falou: ok, eu sei que seu coração é assim. E é isso, gente. Eu não concordo com um monte de coisas que Deus manda eu fazer. Eu só tenho que obedecer, eu não tenho que concordar. Talvez se Adão ou Eva tivessem obedecido, teria sido tão mais simples.
E aí, quando Jesus fala do secreto, mais uma vez a gente precisa voltar para o cultural, para o histórico. A casa do judeu tinha um quarto secreto, que não era um quarto secreto, né? Era o Tameion. Era muito comum, um ou dois cômodos amplos, que funcionavam ali como era um quarto interno de armazenamento. Um depósito sem janelas, onde era usado para guardar suprimentos ou tesouros. E, em geral, na maioria das vezes, era o único quarto que tinha tranca. Era um quarto totalmente isolado, que dava uma privacidade enorme. E era ali o local onde o judeu ia orar em secreto. Porque ninguém via, ninguém o incomodava. E ele estava totalmente sozinho com o Senhor. É isso que Jesus está falando do quarto secreto. Ou da oração em secreto com o seu Deus. Não era que simplesmente o judeu entrava no quarto, se ajoelhava e ia orar. Porque ali ele estava sujeito às perturbações do dia, da família. Mas nesse quarto não, ele podia entrar, se trancar e ter ali aquele momento, né? Jesus está dizendo que é ali que está o meu tesouro. Porque era o quarto onde guardava-se as riquezas da casa. E que aquele momento de oração era o momento mais rico para o homem. É por isso a importância de nós entendermos a cultura daquele povo, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Porque às vezes a gente não percebe esses detalhes. Se as nossas orações, quando em público, são direcionadas para o público, será que quando estamos a sós, elas são direcionadas a Deus? Será que você ora? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A oração, ela precisa ser um deleite. Um momento de intimidade com o Senhor. Um momento de revelação de quem eu sou e de quem Ele é. Uma conversa. Aqueles que oram dessa forma podem dizer que Deus falou comigo na minha oração. Porque Deus se revela através do que o seu coração está fazendo ou dizendo, ou se revelando a Ele. Essa tinha que ser a minha motivação para orar. Buscar não só a presença de Deus, mas Ele próprio. Buscar um relacionamento íntimo, profundo, porque talvez esse seja o momento mais especial da minha vida. Eu estou diante do Senhor. Ele está comigo ali naquele momento. Esse versículo ele estabelece um dos pilares mais consoladores da nossa fé. Jesus declara que o Pai sabe do que necessitamos antes mesmo do que lhe peçamos. Ora, isso deveria ser o remédio perfeito para destruir a superstição daqueles que não creem nele. Se o Senhor já conhece as nossas necessidades em sua onisciência e cuida de nós com esse amor paternal, a oração não devia servir para informar a Ele o que eu preciso, mas para exercitar a minha fé, para expressar a minha total dependência e com isso alinhar o meu coração aos propósitos dele. Essa é a oração que Jesus espera de nós. Jesus orava bastante. A gente vê isso nos relatos dos evangelhos. E os discípulos, e era desejo dos discípulos, pedirem para que ele os ensine a orar. Deveria ser o nosso também. Jesus orava porque conhecia o Pai. E esse era o desejo dos discípulos. Ensina-nos a orar para que conheçamos o Pai como o Senhor. Esse deveria ser o nosso desejo. A oração deveria ser um desejo de me aproximar de Deus, para que eu o conheça. E se você acha que não sabe orar ou que tem dificuldade para falar com o Senhor, seja em público ou privado,
Nosso Senhor Jesus vai nos ensinar como orar. No versículo 9, ele começa dizendo: portanto, vós orareis assim. Na semana que vem eu quero falar com os irmãos sobre a oração do Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso. Nós vamos tentar entender o que Jesus quis dizer aos seus discípulos quando propôs essa oração. Enquanto isso, eu oro ao Senhor para que você busque não só as motivações corretas para orar, mas busque a oração diária. Pois só assim o seu relacionamento com Deus vai se tornar cada vez mais profundo, cada vez mais íntimo. E eu peço ao Senhor que o constranja e o encoraje a orar cada vez mais. Fazer da sua vida um devocional diário, um momento de contrição, de quebrantamento diante dele. E que isso possa refletir na sua vida prática. Com os irmãos, com sua família, com a sua casa e com todos aqueles que você se relaciona. Eu tenho certeza que se você começar a praticar a oração desse jeito, sua vida vai mudar. As pessoas verão. Só não faça isso para que elas vejam. Mas elas precisam ver não a sua oração, não a sua mudança, mas o que Deus fez na sua vida através da oração. O que Deus faz na sua vida. Enquanto você ora, pense em como você deve então se aproximar deste Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que não se move nem aceita o pecado, muito menos o pecador, mas que busca o redimido, aquele que se arrependeu, aquele que o chama de Pai, aquele que se relaciona com ele buscando a sua justiça, mas que reconhece o seu amor através do sacrifício de Cristo. Aquele que com o coração quebrantado se aproxima dele atrás de perdão, não atrás de bênçãos, mas atrás dele. Geralmente, essa pessoa está de joelhos em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, te bendizemos, Senhor, por esse tempo. Pedimos que verdadeiramente a Tua palavra tenha sido revelada aos nossos corações e que estejamos dispostos a vivê-la também. Que ela se revele através de nós, Pai. E que busquemos então um relacionamento mais profundo contigo, através de nossas orações, através de nosso relacionamento contigo. E que isso, Senhor, possa reverberar em Tua igreja, diante do Teu povo. Que possamos então nos relacionar uns com os outros em amor, em misericórdia, mas acima de tudo com a Tua justiça. Então, Senhor, revela-se a nós quando nos aproximarmos de Ti. Coloca em nossos corações a Tua santa vontade. Que possamos olhar para ela e simplesmente obedecer, Pai. Nos ajuda. Sabemos que não é fácil, não é um exercício diário em nossas vidas, mas nos ajuda, Senhor. Coloca em nossos corações o desejo e a vontade de nos aproximarmos de Ti através das orações. Vivifique em nós, Senhor, esse fervor, para que assim, então, nos aproximemos cada vez mais de Ti e realizamos todas as boas coisas que o Senhor tem para nós como Tua igreja, como Teus servos, como Teus filhos. É o que Te pedimos e já Te agradecemos pelo que temos recebido. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.